O que é a neopsicologia? Uma nova abordagem e uma abordagem que não envolve só contextos terapêuticos, sim, uma filosofia de vida, e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. A neopsicologia, ela surgiu para revolucionar a forma de enxergar a psicologia. Em 1954 acontece a primeira graduação de psicologia aqui no Brasil. Então, se a gente parar para pensar, é muito nova a psicologia como graduação, como ciência de alguma forma, mas cada vez mais ela vem evoluindo dentro do tempo. Percebe-se desde o surgimento da psicanálise, da terapia cognitiva comportamental, do behaviorismo e várias outras abordagens que foram construindo a psicologia, a logoterapia e assim por diante. E se você quiser entender mais sobre essas abordagens, entender mais sobre essas abordagens na prática, é por isso que surgiu a neopsicologia. A neopsicologia, ela surge para reunir sem excluir. Ela surge para reunir levando em conta o que existe de mais bonito dentro de cada abordagem, levando em conta a intenção positiva por trás de cada construção dentro das diferentes abordagens da psicologia e também poder fazer isso de forma a validar dentro da prática. O objetivo não é escrever em pedra e dizer que as coisas são assim, ninguém pode mudar e que está escrito que é assim, não. É com um pensamento mais cético, mais crítico, de evolução permanente, onde se algo deixa de ser efetivo, a ideia é que através da neopsicologia ele possa se modificar e mudar. Então não as coisas são assim dentro da neopsicologia. A neopsicologia olha para o que está acontecendo dentro dos resultados, dentro dos atendimentos, dentro do desenvolvimento humano. A neopsicologia, ela olha para as diferentes abordagens da psicologia, honrando todas elas e somando as abordagens da psicologia junto a conceitos da neurociência, da neurobiologia, para levar em consideração também o corpo, para levar em consideração também o que está acontecendo dentro do cérebro de uma pessoa. Sem olhar para a depressão, por exemplo, como sendo algo apenas emocional ou apenas fruto de um trauma. E sem olhar para a depressão também como sendo apenas algo biológico, algo genético. Sem olhar para a depressão como sendo apenas algo consequência do estilo de vida de alguém. Não, nós juntamos todas as áreas em um olhar onde é possível levar em conta tanto o estilo de vida da pessoa, tanto a parte biológica da pessoa, tanto a parte emocional dessa pessoa e somando diferentes conceitos da neurociência, da neurobiologia, da psicologia dentro de uma só abordagem chamada neopsicologia. A neopsicologia, ela surge com o intuito de reunir as práticas que também mais funcionam, não só dentro da clínica, mas no mundo real, na prática. Seja para uma pessoa que deseja, por exemplo, crescer profissionalmente, entender mais como a mente funciona, como o cérebro funciona, promover autoconhecimento de forma duradoura, como estilo de vida, entendendo que não é uma pílula mágica, entendendo que é um processo de amadurecimento do eu constante. Quem está pronto já morreu. Essa é uma filosofia da neopsicologia. A neopsicologia não é só uma abordagem terapêutica e não é só uma ferramenta. Ela é uma filosofia de vida. É uma forma de passar a enxergar o mundo, a vida, a si mesmo. E um dos princípios da neopsicologia é justamente quem está pronto já morreu, de evolução permanente. Como assim quem está pronto já morreu, Romani? Presta atenção. Se você conversa com alguém, essa pessoa diz que não tem nada para aprender, que ela já sabe de tudo, de duas uma. Ou ela se estagnou no tempo e deixa de evoluir, ou duas, ela já está perdendo a esperança sobre a própria vida, porque se você conversar com uma pessoa de 80 anos de idade e ela te apresenta sonhos, essa pessoa está cheia de vida. Se você conversar com uma pessoa de 20 anos de idade e ela acha que já sabe de tudo e não tem nada mais para evoluir, essa pessoa parou no tempo. A neopsicologia promove evolução e amadurecimento constante, conceitos como o amadurecimento do eu, conceitos que envolvem a promoção de autoconhecimento como estilo de vida, e a neopsicologia olha como se a realidade fosse o tempo todo construída através da nossa comunicação. Esse é um grande princípio da neopsicologia e que aborda diferentes áreas da psicologia. Como assim, Romani? Me explica um pouco melhor. Presta atenção, os seus pensamentos, não é simplesmente pensamento gera comportamento que gera experiência ou resultado, não. Como assim, Romani? O que muda nisso? Quando a gente pensa em comunicação, vai muito além de pensamento. Por quê? Eu posso comunicar sem pensar. Isso é completamente diferente. E a comunicação, ela não é só verbal. A comunicação pode ser o que eu falo. A comunicação pode ser o que eu penso também. A comunicação interna.
Pode ser a comunicação verbal, pode ser a comunicação interna, pode ser a comunicação não verbal, a minha fisionomia, até mesmo a minha fisiologia. Isso comunica. E através da comunicação, isso traz não simplesmente um comportamento, mas uma emoção ou sentimento. Como assim? Eu vou explicar um pouco melhor. Imagina o seguinte, eu comunico e a comunicação, ela na maior parte das vezes vem antes do sentimento. Como assim? A comunicação, ela não necessariamente, e o sentimento muitas vezes também retroalimenta a comunicação, e vocês vão entender isso daqui. Imagina o seguinte, às vezes eu começo sentindo raiva e de repente o meu corpo vai começar a fazer uma cara ruim. E muitas vezes eu vou fazer a cara ruim antes para depois eu sentir raiva. Então percebe que primeiro a minha comunicação não verbal começou a acontecer, muito antes de eu pensar qualquer coisa, e depois isso fez um sentimento aflorar de raiva e depois um pensamento de raiva acontecer. E a comunicação leva em conta também a comunicação externa, o ambiente, mostrando quanto o ambiente nos molda, ou seja, uma comunicação externa constrói muito dos sentimentos e das emoções que eu vou ter dentro da minha vida, para que isso gere não simplesmente diretamente só os comportamentos, mas uma realidade percebida. Então, quando eu construo uma realidade percebida, eu começo a enxergar a vida, o mundo, a mim, de determinada forma, onde essas vão se tornando cada vez mais crenças centrais e através dessas crenças centrais eu lido com o mundo de forma disfuncional ou de forma funcional, consequentemente eu tenho comportamentos, consequentemente eu tenho experiências que reforçam as minhas crenças centrais e essas crenças centrais também reforçam a minha comunicação. E entender esse ponto da comunicação faz toda a diferença na neopsicologia, porque se fosse simplesmente um pensamento gera um sentimento que gera um comportamento, então quer dizer que se eu pensasse que eu vou ficar rico, eu ia ter o sentimento de ficar rico e consequentemente eu ia ficar rico? A gente sabe que não é bem assim. Tanto que se eu pensar agora eu vou ficar rico, as chances são que se eu não fizer nada, eu não vou fazer mais dinheiro por isso. Então, quando a gente olha a comunicação por trás e entendendo a comunicação não só como verbal, mas desde o pensamento, desde o verbal, desde o ambiente externo, levando em conta também que o meu não verbal conta muito, levando em conta que os meus pensamentos contam muito, que o meu verbal conta muito, que o ambiente externo conta muito e que os meus comportamentos contam muito, porque se eu não entrar em ação de forma congruente com o que eu senti, com o que eu comuniquei, não vai acontecer nada. E aí que vem uma coisa muito poderosa, porque os meus sentimentos e as emoções são coisas diferentes, até dentro do cérebro. Emoções e sentimentos são coisas diferentes. As emoções são mais espontâneas, os sentimentos são mais racionalizados. E isso é levado em conta dentro da neopsicologia. E muito além disso que eu estou falando aqui, eu quero que você perceba essa abordagem que ela reúne outras abordagens da psicologia somadas para gerar o máximo de resultado possível na vida do dia a dia e também dentro da clínica. Isso significa na prática que você consegue ajudar pessoas com dores crônicas, ajudar pessoas com depressão, ajudar pessoas com questões emocionais que desejam resolver de forma profunda, seja ansiedade, um medo, algum tipo de insegurança, compulsão alimentar e assim por diante, mas também você pode ajudar pessoas que buscam crescer profissionalmente, você pode ajudar pessoas que estão buscando mais performance, ajudar pessoas que estão buscando mais autoconhecimento. É uma abordagem que se torna cada vez mais uma filosofia de vida. É uma abordagem que você pode utilizar tanto se você é um profissional da saúde, exemplo, um médico, um nutricionista, um fisioterapeuta, quanto você pode utilizar essa abordagem se você é um empresário, quer aumentar a performance da sua equipe, dos seus colaboradores. Então, é uma abordagem que ela se torna cada vez mais um estilo de vida, somando conceitos tanto da terapia cognitivo-comportamental, da psicanálise, da gestalt terapia, da logoterapia, da filosofia, da neurociência, da hipnoterapia e várias outras abordagens, olhando o ser humano muito mais por inteiro, levando em conta tanto a parte biológica, tanto a parte emocional, comportamental e toda a vida daquele ser humano. Então, quando alguém diz, nossa, eu estou sofrendo de depressão, ao invés do que tradicionalmente muitas vezes é feito de falar, olha, tome o medicamento X, eu posso olhar e perguntar para ele qual que é o seu nome. Eu posso, ao invés de pensar no diagnóstico que eu tenho que dar, eu posso pensar, me fala um pouco sobre como que você faz para ter depressão, ou como era
a sua relação com os seus pais, ou como é a sua relação com a sua esposa, com o seu marido, ou com seus filhos, como está sendo no seu trabalho hoje. De repente aquilo é fruto só de algo que está acontecendo socialmente. Eu vou levar em conta algo muito mais estratégico e aprendendo a pensar para gerar bons resultados, tanto dentro da clínica, tanto no contexto empresarial, quanto na minha vida pessoal. Olha, isso, para você entender mesmo sobre a neopsicologia, é essencial. Muito estudo, muita prática, e por isso tem uma plataforma completa, onde você pode aprender mais sobre neopsicologia. Clicando aqui em algum lugar na descrição desse vídeo, tem todos os detalhes para você poder aprender mais. Então eu recomendo fortemente, clica para conhecer, quem sabe você pode se tornar um neopsicólogo, quem sabe você pode, seja utilizar isso no trabalho que você já faz, ou para crescimento pessoal, crescimento profissional, é algo que eu recomendo muito. Você vai ver que se torna um verdadeiro estilo de vida. Eu vou deixar alguns exemplos de histórias de transformação para você dar uma olhada aqui no final desse vídeo sobre o que a neopsicologia pode fazer na vida das pessoas. Eu quero que você entenda que isso cada vez mais é uma filosofia de vida, um estilo de vida. Sem aquela visão quadrada de, nossa, isso aqui não está na psicanálise, então eu não posso usar. Ou isso aqui não está na terapia cognitiva comportamental, então eu não posso usar. Ou isso daqui não é tal abordagem terapêutica, então eu não posso usar. Não, você vai aprender a pensar. E você vai aprender a honrar essas pessoas que vieram antes, mas entender que se tinha uma televisão preto e branca lá atrás, eu não tenho que olhar para a TV preto e branca pensando que eu tenho que continuar tendo só a TV preto e branca até hoje. Eu tenho que honrar quem fez a TV preto e branca e hoje ter uma televisão, sei lá, de 80 polegadas com 4K Full HD, 6K Full HD e assim por diante. E a neopsicologia vem para ser essa modernização da psicologia, levando em conta tanto a parte biológica, a parte emocional, a parte comportamental, o estilo de vida da pessoa. Se isso faz sentido para você, recomendo muito você dar uma olhada na descrição desse vídeo, porque tem sempre conteúdos de muito valor sobre neurociência, psicologia, conceitos práticos para você poder utilizar no seu dia a dia com ferramentas. Clica aqui na descrição desse vídeo para saber mais detalhes e lembra de se inscrever e deixar o gostei, se você quiser, é claro. Grande abraço. Ser psiquiatra, eu vi que tem um embasamento teórico forte, de várias teorias comprovadas cientificamente, então não é um achismo, é uma coisa muito embasada tecnicamente. Eu já tinha feito vários cursos. Quando eu comecei a crescer, é que eu parei. É como se eu tivesse me assustado, eu coloquei uma trava, daí eu comecei, aí eu não entendia o que estava acontecendo. Parece que eu também não conseguia mais trabalhar. Por eu não ter estudo, eu achava que eu não era capaz. De certa forma, eu me sentia insegura e incapaz, né? Eu achava que eu não era capaz. E assim, eu tinha todo o material, mas eu não estava conseguindo trabalhar. Porque eu estava buscando algo para me destravar. Eu estava buscando algo, alguma coisa que me tirasse daquele lugar que eu estava. Eu tenho que sair daqui. Eu já tenho ferramenta, mas o que mais que eu preciso? E daí, nessa busca, que nem eu te disse, eu busquei várias fontes, né? E foi essa busca. E quando entrou o teu curso, eu comecei a assistir o grátis, aquele, mas no terceiro dia, eu já tinha dito, eu vou entrar nessa plataforma. Eu quero essa plataforma para mim, eu vou entrar e eu quero isso para mim. Porque o que eu achei na maneira que tu mostra pra gente? É muito fácil de trabalhar. Não precisa muito mimimi, muita coisa. É muito fácil, é fácil. E eu fui perdendo isso no movimento transformacional. Sabe? Eu fui conhecendo a maneira que tu foi falando, como tu foi explicando pra gente. E então eu consegui, tanto que hoje eu encontrei meu nicho sem querer, porque eles estão vindo para mim. Eles estão vindo me buscar e realmente eu tenho feito um trabalho bem feito com as técnicas que tu ensinou. Peguei uma caixa de ferramenta e emendei uma ferramenta na outra e eu criei o meu método de trabalhar e tem dado um resultado excelente. Antes eu estava com R$ 80 a consulta, hoje eu estou com R$ 350. Foi mais, eu fiquei mais motivada, eu fiquei mais confiante. Essa foi a transformação. O que eu tenho para falar é dar parabéns para vocês, agradecer a Deus por Deus por colocar vocês nas nossas vidas, agradecer a Deus por essa sabedoria que Ele te deu, porque tu não dá meia palavra, tu entrega o dicionário todo. A gente vê verdade nisso que tu entrega. E então, assim, ó, é parabéns, é gratidão a tudo que vocês têm feito. Por falta digamos assim, maturidade da minha parte, eu perdi meu primeiro casamento, junto com uma empresa já consolidada. E aí eu conheci essa minha segunda esposa, que é a Adriana, ela é policial civil.
E nessas indas e vindas, o transtorno bipolar, ele mexe muito com o emocional. Eu acabei, cara, depois de velho, cara, me envolvendo com droga, me tornei dependente químico. Eu percebi que bagunça, casado com policial civil, dependente químico, sabe? Eu usava droga pesada, nunca gostei de maconha, essas coisas, usava cocaína. Então, em fevereiro desse ano passado, 2020, os sintomas se agravaram e a coisa realmente ficou caótica. Em fevereiro de 2019, eu descendo daqui de Babacena para o Rio de Janeiro, eu capotei uma carreta. E Deus me poupou ali, sabe? E aí, em fevereiro desse ano, deu uma freada e a coisa começou de novo a complicar. E eu sem casa, sem trabalhar, afastado do INSS. Naquela semana que Deus falou isso comigo, cara, eu abri meu celular, estava lá o Romani anunciando um curso gratuito de PCA deixa. Depois de 6 meses de ir à psicóloga 4 vezes no mês, eu comecei a fazer o curso contigo. 4 dias depois do curso, eu era outra pessoa, cara. A minha psicóloga, a doutora Érica, ela entrou pro movimento sem falar comigo, porque ela estava assustada com a minha transformação. Porque ela falou assim, nossa, esse cara tá todo desesperado. O primeiro dia que eu fui na terapia dela, eu fiquei 1h30 na sala com ela, só chorava. Não falei um ar. Na terceira semana, ou quarta, eu não sei que eu tava com ela falou assim, Norberto, quero falar uma coisa. Mete a cara nesse empreendimento, isso tem tudo a ver contigo. Eu me senti mais motivado ainda, e aí quando você abriu as inscrições para o curso avançado, eu não tinha grana, cara. Eu fiquei desesperado, eu molei demais a equipe aí, caçando um jeito de entrar. E a minha esposa, que é minha parceira, companheira, ela falou assim, não, eu tenho um cartão aqui, eu quero que você faça esse curso. Ela também viu minha mudança, ela percebeu, as pessoas em torno de mim perceberam a mudança. Mas de repente agora eu me encontrei, vamos dizer assim, sabe? Eu hoje tenho controle emocional, sabe? Eu acordo de manhã, cara, mudei. É muito mais do que uma intervenção, é um estilo de vida, sabe? Eu mudei, eu perdi peso, eu passei a me alimentar melhor, estou tomando ômega 3, porque a Lorena falou que é legal, vocês tomam. Comecei na prática de atividade física e aí adotei o estilo de vida mesmo. Então, assim, não tem como dimensionar isso, não. O Norberto hoje é um cara mais confiante, é um cara mais tranquilo, é um cara mais que inspira outras pessoas, mas eu vou ser resiliente, cara, e eu vou fazer desse mundo um lugar melhor, sabe? No mundo não, porque o mundo já é um lugar melhor, o mundo é perfeito, cara, Deus não faz nada imperfeito, vou ajudar as pessoas a se tornarem melhor. A psicologia, na clínica mesmo, ela faz o trabalho dela, mas é mais demorado. Aí foi aonde eu falei, gente, mas isso aqui vai ajudar, ainda mais no momento que estamos vivendo, em que as pessoas precisam de uma resposta imediata, elas querem uma resposta imediata, então acaba que ajuda muito esse trabalho, sua simplicidade com a gente, que está aqui, que não conhece nada, a sua abertura, no sentido assim de falar com tanto conhecimento, com tanta bagagem, porque assim, como eu falei, a clínica ela demora um pouco mais, então esse feedback no final do dia já foi muito importante, sabe? Porque eu vi aquilo que eu estava acreditando, de que realmente dá certo, é uma coisa que a pessoa está precisando naquele momento. Se ela te procura, ela está precisando naquele momento, não é para depois, né? Então dá aquele alívio, né, naquele momento para a pessoa. Transformação mesmo. Transformação de vida, de comportamento, de confiança. Eu achei assim que parece que dá uma base, dá uma sensação assim que você está amparada. Você tem algo a mais para fazer. Essa vontade que você passa de transformar o mundo, parece que ela enche a gente de vontade também. E as aulas também do próprio, né, da própria plataforma, ela nos dá essa segurança a mais. A equipe é demais. Aí eu consegui entrar. Vamos lá. Eu sou psicanalista, já venho trabalhando com psicanálise há algum tempo. Levava muito tempo para determinadas coisas que gente, tem que ter um jeito mais fácil ou menos ruins, né? Sem demorar tanto tempo para ficar legal. E aí eu vi você no Instagram, só que eu tinha assim uma coisa assim contra. E aí, ouvindo você falar naquela semana, eu percebi que, sabe, não tinha nada a ver. Que tinha muito a ver com o que o ser humano estava precisando, era uma ferramenta só. E aí eu fui para o movimento, eu percebi que eu posso fazer por mim também, sabe? Que eu não dependo única e exclusivamente do aval do outro para eu seguir uma direção que eu acredito. Mas sim, houve uma grande mudança. E deixa aí fiquei chorando, olha que
Que vergonha. Movimento transformacional, para mim, é literalmente movimento de transformação, Romane. Eu, às vezes, fico assistindo as tuas aulas assim, ou te assisto nas lives quando dá, né? Da onde vem essas coisas? Como é que ele chegou? Tudo bem, eu já sei a tua história, você já contou, mas sabe aquela coisa? Parece que Deus escolhe pessoas, né? Então, você vai fazer isso aqui para fulano e para o mundo. Eu acho que você é uma dessas pessoas. Oh. O movimento é isso. O movimento é o teu espelho.